Queridos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar aqui nesse domingo especial de Dia das Mães, compartilhando um pouco da palavra de Deus com o seu povo. Nessa manhã especial de Dia das Mães, eu gostaria de refletir junto com vocês na história de uma mãe ousada. Na história de uma mãe cheia de fé, que impressionou, eu tenho certeza que impressionou Jesus e os discípulos com o seu pedido. A minha oração, a minha expectativa nessa manhã é que Deus possa falar aos nossos corações, né, de forma especial, através do testemunho da história dessa mulher. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos estar refletindo nos versículos de 21 a 28. Mateus, capítulo 15. O título aqui na minha Bíblia é Uma Mulher Cananeia Demonstra Fé. Assim diz a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você pode orar comigo nesse momento e pedir: Senhor, torna essa palavra viva ao meu coração. Não deixe eu sair daqui da mesma forma que eu entrei. Pai, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar os nossos corações, suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus para a Tua glória. Que a partir desse momento, Senhor, eu possa diminuir, o Senhor cresça, o Senhor Jesus apareça e seja glorificado e entronizado, santificado em cada coração. Para a glória do Teu nome nós te pedimos isso, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que coisa interessante, olha em que contexto essa história está inserida. Jesus aqui está saindo de um contexto de muita oposição. Enquanto os líderes judeus buscavam um motivo, para acusar Jesus de quebrar a lei de Moisés, os gentios que pouco ou quase nada conheciam da lei de Moisés, estavam buscando desesperadamente Jesus para encontrar nele a resposta, a solução para os seus mais diversos dramas. É nesse contexto que Jesus vai deixar aí a região da Galileia, que é essa região roxa central aqui, e vai partir em direção às cidades ali de Tiro e de Sidom. Essa viagem que Jesus faz aqui é uma viagem de mais ou menos uns 65 quilômetros, caminhando a pé, Aí não tinha Uber, não tinha
carro, né? Então imagina caminhando a pé 65 quilômetros em meio a uma região montanhosa para chegar ali até a região da Fenícia, tá certo? Ali indo em direção às cidades de Tiro e de Sidom. Essas duas cidades são cidades que aparecem em outros momentos no relato bíblico. Por exemplo, Sidom é a terra natal da maligna Jezabel. Quem conhece aí o Antigo Testamento sabe quem é essa mulher boazinha, né? Sidom também é a região para onde o profeta Elias se refugiou, né, para fugir das mãos de Acabe, e foi ali acolhido por uma senhora, né, que deu abrigo e comida, uma viúva, né, que deu comida e abrigo para o profeta. E olha o contraste aqui, aparece mais uma vez. Enquanto o povo de Deus estava procurando matar o profeta, especificamente Acabe, uma mulher gentílica creu que ele era profeta e deu proteção, abrigo para ele. Tiro, por sua vez, foi objeto de fortes condenações da parte de Deus no Antigo Testamento. Depois, se você quiser ler lá Isaías 23, Ezequiel, do 26 ao 28, você vai ver algumas condenações que Deus dirige para essa cidade. Da mesma forma, né, e exatamente, imagina, nessas duas cidades, né, tão desprezada e tão oposta aos valores do reino de Deus, tão distante também do centro de pureza étnico e religioso de Jerusalém, uma região onde provavelmente os judeus dessa época evitariam passar, onde Jesus escolhe para manifestar a sua graça. Mesmo nessa região remota, a reputação de Jesus já havia se espalhado. E ele foi descoberto por uma mãe e perturbado por ela. Mas quem era essa mãe? O versículo 22 mostra para a gente que ela era uma mulher cananeia. O Charles Swindoll, comentando sobre esse encontro estranho entre essa mulher cananeia e Jesus, ele diz o seguinte: ele diz, tudo o que dizia respeito a esse encontro tinha os ingredientes de um estranho, intrigante e até escandaloso choque de culturas. Primeiro, porque nesse contexto, irmãos, uma mulher se dirigir a um homem seria algo socialmente impróprio. E gritando por ele ser algo escandaloso, algo que uma mulher decente não faria. Segundo, porque essa mulher aqui é denominada como cananeia. E aí isso remete a um povo que era inimigo do povo de Deus, né, no Antigo Testamento, e que tinha práticas abomináveis aos olhos de Deus. Terceiro motivo do porquê esse encontro é tão estranho, porque essa mulher gentia, ela está reconhecendo algo que os líderes judeus, apesar de todo o conhecimento que eles tinham da lei, não foram capazes de reconhecer. E a gente vai ver daqui a pouco que reconhecimento é esse que essa mulher faz. Pensando no perfil dessa mulher, olha que pedido ousado ela faz para Jesus. E eu quero começar a refletir nesse pedido junto com vocês. O pedido dessa mulher nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, que não existe família perfeita. Olha qual é o drama que essa mulher, essa mãe estava enfrentando dentro da sua própria casa. O texto bíblico diz para a gente que ela clama a Jesus porque a filha dela estava endemoniada e sofrendo muito. Essa família, assim como a minha, assim como a sua, enfrentava problemas. Eu costumo dizer assim, né? Não existe família tão boa que não possa ser melhorada, né? Sempre tem alguma coisa que pode ser, né, aperfeiçoada, restaurada, curada. E também não existe família tão destruída, tão desmantelada, como digo na minha terra, né, que Jesus não possa alcançar com sua graça e não possa transformar. O que eu acho importante de destacar aqui, irmãos, é que essa mãe, ela sabiamente conseguiu discernir a natureza do problema que a sua família, especificamente aqui a sua filha, estava enfrentando.
Ela sabe que o problema da sua filha é um problema de natureza espiritual. Ela sabe quem é o inimigo que está conspirando contra a sua família. Ela tem consciência de que esse inimigo é um inimigo real, que procurava destruí-los. Essa mãe percebendo isso, percebendo que o problema da sua família não era um problema conjuntural, social, não era uma questão só de dar uma educação melhor, de procurar o psicólogo certo. Não, ela sabia que apenas Jesus podia curar, restaurar a sua família. E eu penso que essa realidade, irmãos, é uma verdade e se aplica em muitos sentidos para a nossa vida, para a nossa família. Satanás e os seus demônios, queridos, continuam agindo incansavelmente para destruir as nossas famílias. E assim como essa mãe, nós precisamos ter discernimento espiritual para conseguir compreender isso. Nós precisamos identificar os seus ataques e lutar com as armas certas para ter a nossa família restaurada, tendo Jesus ao nosso lado. Eu quero perguntar para você nessa manhã, talvez você tenha chegado aqui toda bonita, né? Usando a sua melhor roupa, bem maquiada, que se levantou em Israel. Eu sei que você não é um curandeiro qualquer, eu sei que você é Deus encarnado que está entre nós. Senhor, filho de Davi, o Messias prometido que Israel tanto aguardou, que era prometido para restaurar todas as coisas. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mãe reconhece que o Salvador prometido que restauraria todas as coisas estava diante dela. E por isso ela pede, ela clama por misericórdia. E eu pergunto para você nessa manhã, será que nós temos reconhecido, queridos, nas lutas do nosso dia a dia, a natureza e a grandeza do Deus a quem servimos? Ou será que os nossos problemas, eles têm se tornado grandes demais aos nossos olhos e têm ofuscado a natureza do nosso Deus? Talvez você seja mais crente do que eu, mas tem momentos que parece que os meus olhos se fecham diante da natureza desse Deus. E parece que os meus problemas às vezes se tornam grandes demais que eu termino ficando completamente envolvida neles. Ou será que é só comigo que isso acontece? Essa mãe, ela nos convida nessa manhã a tirarmos os olhos dos nossos problemas, das nossas lutas e elevarmos os nossos olhos para o nosso Deus. Deus te convida nessa manhã, querido, querida, a recordar quem Ele é. Nós precisamos fazer isso diariamente, irmãos. Eu estava conversando com uma discípula minha, falando sobre os tipos de oração com ela e dizendo para ela como é importante nós começarmos o nosso momento de devoção adorando a Deus, praticando a oração de adoração para recordarmos a nossa mente e ao nosso coração a realidade de quem Ele é. Recordando, e eu gosto de fazer isso, né? De recordar, lembrar o meu coração, lembra, Rayane, que você serve ao Deus que foi capaz de abrir o mar e fazer o seu povo andar em pés enxutos. Lembra, Rayane, que você serve ao Deus que foi capaz de fazer o sol parar, a sombra do sol retroceder, o Deus que fez água sair da rocha, que fez maná e cordonizes descer do céu. Lembra quem é esse Deus? Porque se Ele foi capaz de fazer tudo isso em favor do seu povo, será que a dificuldade que você está passando é grande demais diante desse Deus? Será que existe algo impossível que Ele não possa realizar? Agindo Deus, meus irmãos, quem impedirá? Quem poderá se levantar contra o Altíssimo? Esse é o Deus a quem servimos. Essa mulher reconhece isso, por isso ela clama. Por isso ela grita. O clamor dessa mulher foi carregado de um profundo senso de urgência. E ela demonstra a urgência ou a importância do seu pedido por meio do seu comportamento. Ela grita. Ela luta para ver a sua filha restaurada. E eu faço uma pergunta para os nossos corações.
Será que em semelhança a essa mãe, nós temos lutado em nossos dias por alguma pessoa, pela vida de alguém? Qual foi a última vez, queridos, que em semelhança a essa mãe, nós choramos por alguém em oração? Nós perturbamos os céus com o nosso clamor. Será que não há ninguém em sua vida que precise de um toque do nosso Mestre? Mas talvez você diga assim: ah, Rayane, mas essa mensagem é para as mães, né? Eu não sou mãe, eu não gerei filhos, ou ainda sou muito nova, eu não tenho filhos. Eu quero lembrar o seu coração nessa manhã. Você talvez que seja jovem demais, né? Que diante da palavra de Deus, todos nós que nascemos de novo, todos nós somos chamados a gerar filhos espirituais. É isso que o discipulado é. É você cuidar de alguém que talvez não tenha sido nem gerado por você, mas cuidar como a mãe cuida. É você alimentar, é você proteger, é você ensinar, orientar, corrigir quando necessário. Discipulado é isso. E todos nós fomos chamados a lutar por alguém em oração, a perturbar os céus com o nosso clamor. Essa mãe não perdeu a única oportunidade que estava lhe sendo dada. Aquela foi a única vez, queridos, que Jesus passou pelas terras de Tiro e de Sidom. E por isso, e mesmo assim, ela não desperdiça essa oportunidade. Mas com profunda determinação, assim como Jacó fez, ela se agarra ao Senhor, sem abrir mão da sua bênção, sem abrir mão dessa oportunidade. Ela não dá descanso a Jesus. E com essa determinação a gente pode aprender uma coisa. Que a fé, ela supera diversos obstáculos. 3 obstáculos são colocados diante dessa mãe e ela supera cada um deles até receber o seu milagre. E o primeiro obstáculo descrito aí no versículo 23 foi o silêncio de Jesus. O versículo vai dizer que Jesus não lhe respondeu palavra. Eu não sei se você lê nessa história, você teve a mesma sensação que eu tive, né? Mas quando eu li esse posicionamento de Jesus, esse silêncio de Jesus, eu pensei assim, nossa, né? Jesus pareceu duro aqui, né? Especialmente quando a gente considera a situação desesperada que essa mãe se encontrava, né? E o risco que ela corria, ela por ser mulher, cananeia, o risco que ela corria ao tentar se aproximar de Jesus. Mas podemos nos perguntar, né? Por que será que Jesus se posicionou dessa forma, aparentemente tão dura, diante desse clamor apaixonado por misericórdia? O relato vai mostrar para a gente que a escolha de Jesus de não responder a essa mãe não aconteceu por falta de misericórdia, ou falta de preocupação ou de amor da parte dele, mas pelo desejo que ele tinha de extrair dessa mãe a sua impressionante declaração de fé. O silêncio de Jesus mostra para nós aqui nesse texto, irmãos, que o silêncio de Deus muitas vezes é um silêncio pedagógico. E talvez você já tenha experimentado esse silêncio. Há momentos, eu não sei se você já teve essa sensação, mas há momentos que a gente ora e parece que os céus estão fechados, né, de bronze assim diante de nós, né? E nesse sentido, como é difícil, né, continuar crendo quando parece que Deus está em silêncio. É muito mais fácil crer quando a gente está cercado de milagres, de respostas, né? E eu lembro que, na verdade, eu estou nessa situação até hoje, faz uns 15 anos mais ou menos, que eu oro ao Senhor por um milagre dentro da minha família.
E você há de concordar comigo que 15 anos é bastante tempo, né? E durante esses 15 anos, irmãos, eu já desisti de orar várias vezes. Eu já parei diversas vezes, né? Já fui tomada por incredulidade, por cansaço. E eu percebi que o meu grande desafio durante esses 15 anos era o de continuar crendo. Que apesar do silêncio de Deus, ou apesar do tempo que se passa, continuar crendo que apesar do tempo, Deus é poderoso para fazer quando Ele quiser. E que Ele fazendo ou não, isso não muda o caráter, a natureza, não muda o fato de que Ele é bom. E de que Ele usa até mesmo o silêncio ou as portas que se fecham para o nosso bem. A minha pergunta para mim e para você nessa manhã é: será que nós somos capazes de continuar crendo, mesmo diante do silêncio de Deus, como essa mulher foi capaz de crer? Mesmo diante de palavras desanimadoras? Às vezes a gente escuta assim, né, pro nosso, acerca do nosso parente, né? Ah, fulaninho, não tem jeito mais não. Né? Ah, desiste, não adianta, não vai mudar, né? Mas será que diante de palavras dessas a gente é capaz de continuar crendo que se Deus quiser no tempo dele, Ele pode fazer? O silêncio de Deus ou a porta que se fecha, queridos, não tem o objetivo de nos abater ou de sepultar a nossa fé. Pelo contrário, tem o objetivo de nos fortalecer e de desenvolver em nós perseverança. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, dos versículos de 3 a 4. Ele diz: olha, nós nos orgulhamos, nós nos gloriamos nas nossas tribulações, nas nossas lutas. E ele vai dizer, olha como é que ele descreve as nossas lutas. Elas são leves e passageiras. Uma hora elas vão passar. Sabe por que a gente deve se orgulhar nas nossas lutas? Porque as nossas lutas produzem em nós perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado por Deus, nos conduz à maturidade. E esse caráter aprovado gera em nós esperança. Esperança de em quê? Esperança de quê? Esperança nessa palavra, que essa palavra vai se cumprir. De que um dia Deus vai pôr fim a essa ordem, vai restaurar todas as coisas e vai colocar fim em todo o nosso sofrimento. Esperança de que um dia Ele vai secar dos nossos olhos todas as lágrimas e nossa alma vai poder finalmente descansar. Esperança de que um dia nós não sofreremos mais com a dor da enfermidade ou com a saudade por ter perdido os nossos entes queridos. Os nossos sofrimentos geram em nós esse caráter aperfeiçoado e essa esperança que não é abalada mais pelas circunstâncias dessa vida. Então, mesmo que os céus estejam em silêncio, não duvide, querido, do caráter e do poder desse Deus. Segundo obstáculo que essa mãe enfrentou foi o desprezo dos discípulos. Versículo 23. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Perceba comigo aqui como é triste, né? Quando aqueles que deveriam levar as pessoas até Jesus, se tornam, na verdade, uma barreira de impedimento para que as pessoas cheguem até Ele. É isso que é uma falsa religiosidade, uma religiosidade morta, cheia de ritos, fez com muitos judeus aqui na época de Jesus e também tem feito com muitas pessoas no nosso meio. É mais ou menos aquilo que Jesus disse para os fariseus: olha, vocês nem entram no reino dos céus, nem deixam os outros entrar. Vocês atam fardos pesados nos ombros dos homens. É isso que uma falsa religiosidade faz. E uma oração que eu faço diante do Senhor é: Senhor, não deixa eu me tornar essa pedra de tropeço na vida dos outros. Mas me usa, Senhor, para ser daqueles que trazem as pessoas até Ti. Mas os discípulos aqui se tornaram esse impedimento. Terceiro obstáculo que essa mãe
persistente teve que superar foi a resposta do próprio Jesus, que está nos versículos 24 e 26. Olha o que diz o versículo 24. Não, ele respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus está aqui dizendo uma verdade, né? O ministério dele, de forma geral, foi direcionado de forma específica para o povo judeu. Mas a sua declaração aqui, né, longe de procurar sepultar a fé dessa mulher, pretendia provocar a sua fé a uma posição de persistência e não esmagar o seu espírito. É possível aqui que, através da sua explicação, Jesus estivesse até mesmo dando voz a alguns dos pensamentos que passavam na cabeça dos discípulos. O que provavelmente os discípulos ainda não tinham conseguido perceber aqui é que a passagem de Jesus pela região de Tiro e de Sidom e a cura da filha dessa mulher cananeia forneciam aqui um lindo vislumbre do mistério que posteriormente seria plenamente revelado. Que através da pregação das boas notícias de salvação em Cristo Jesus, Deus uniria em um único povo, judeus e gentios, numa comunidade chamada igreja. E nós somos os gentios alcançados por essa mensagem. Versículo 25 mostra para a gente que mesmo diante dessas oposições, né, mesmo diante da resposta dura de Jesus, né, desse escopo limitado da sua missão, essa mãe não se intimidou. Ela então prostrou-se aos pés de Jesus em atitude de adoração. Ela veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Essa mãe viu o seu problema como uma oportunidade para se derramar aos pés do Salvador. Ela não desperdiçou o seu sofrimento. E eu penso que assim como essa mãe fez, Deus às vezes adia a solução dos nossos problemas para que a gente possa fazer a mesma coisa. Para que a gente possa se prostrar aos pés do nosso Senhor. A resposta de Jesus para o clamor dessa mulher, para a atitude de adoração dela, foi no versículo 26. Olha, mais uma vez que resposta difícil. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu acho que se eu tivesse no lugar dessa mulher, eu digo, tá bom, Jesus, vamos embora, né? E me recolher a minha insignificância, né? A palavra aqui utilizada por Jesus, que é traduzida, e muito bem traduzida na NVI como cachorrinho, no grego quinário, é exatamente a ideia de um cachorrinho pequeno ou de um filhote de cão. Os judeus, né, olha que coisa interessante, os judeus frequentemente se referiam aos gentios exatamente dessa forma, como cães. Mas aí não vai pensar nesse cachorrinho fofinho que provavelmente você tem em casa, né, que é dócil, bem cuidado, bem tratado, não. Os cães, nesse contexto, não eram animais de estimação, né? Mas eram aqueles animais selvagens e perigosos que, inclusive, para a lei de Moisés, eram considerados animais impuros. São aqueles caninos sarmentos e cruéis que vagavam aí pelas ruas procurando restos de comida e até mesmo atacando as pessoas. Então, quando se fala de cães, é exatamente isso que eles têm em mente, né? Então, para o judeu desse período, o gentio tinha o mesmo valor que um cão, que esse tipo de cão, certo? T. France, ele comentando, né, essa expressão que Jesus se utiliza para se referir a essa mulher, ele diz o seguinte: ele diz que é possível que Jesus estivesse aqui, quase que jocosamente, apresentando a essa mulher o tipo de linguagem que ela poderia esperar de um judeu, para ver como é que ela reagiria diante disso.
O tom não precisava ser necessariamente grosseiro. Podia até ter um toque de humor da parte de Jesus. Mas essa mulher se comporta como Rayana, ela vira as costas e vai embora? Claro que não. Olha o que essa mãe faz, né? Versículo 27. Do lugar humilde em que ela se encontrava a seus pés, a mulher não perdeu tempo. Ela gentilmente, humildemente, mas com confiança, discordou de Jesus. E usou a própria ilustração de Jesus a seu favor. Ela diz: é verdade, Senhor. É verdade o que o Senhor disse. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí o que eu fico imaginando, né? Os discípulos de boca aberta com o atrevimento dessa mulher, com a insolência dela, né? Mas depois olhando para a cara de Jesus, e a cara de Jesus não era a cara carrancuda, né? Mas um sorriso largo, eu imagino, né? Eu imagino que ele deve ter amado a resposta dessa mulher. E aí eu imaginei a imagem de Jesus, o rosto dele, em comparação com a cena que eu vi em The Chosen. Se você não assistiu essa série, arrependa-se dos seus maus caminhos e vá assistir. Se você quer que seu filho conheça Jesus, olha, tá aí uma dica maravilhosa. Eu nunca vi Jesus ser descrito de uma forma tão leve, tão amorosa e ao mesmo tempo sem abandonar a firmeza da palavra de Deus. Aí tem uma cena lá em que Jesus, depois dele curar a mulher do fluxo de sangue, ele vai para o rio junto com o mar, junto com os discípulos, né? E encontra com a mulher lá. A mulher não podia entrar no mar faz anos, né? Por causa do fluxo contínuo. E aí ela vai lá para poder, né, usufruir desse momento especial na vida dela depois dessa cura. E ela agradece e diz para Jesus: obrigada. Eu sei que te perturbei. E aí Jesus vira para ela e diz assim: foi uma perturbação bem-vinda, o meu tipo favorito. E quando eu escutei as palavras de Jesus, eu lembrei desse texto e eu pensei assim: poxa, é assim que eu imagino Jesus amando ser perturbado. Como Jesus ama, irmãos, ver corações cheios de fé, que acreditam nele e perturbam ele constantemente, como aquela mulher, né? Que se colocava diante daquele juiz iníquo, aquela parábola que Jesus cria, né? Para mostrar para a gente que a gente precisa ser como essa mulher. A gente precisa perturbar constantemente o nosso juiz, pedindo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Foi isso que essa mãe fez. Arival Casimiro comentando, né, tentando vislumbrar o coração dessa mulher nesse momento, dessa mãe, ele diz o seguinte: é possível que a partir desse tratamento, a mulher, essa mãe, tenha se dado conta da condição pecaminosa na qual ela se encontrava. Na condição de pecadora, essa mãe sabe que não merece nenhuma bênção que viesse da parte de Deus. Contudo, cria que uma migalha da graça de Deus seria suficiente para suprir a sua carência espiritual. E ao olhar esse posicionamento de humildade, eu fico pensando como a gente precisa, irmãos, desse mesmo espírito. Às vezes a gente fica tão magoado com Deus, né? Como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que a gente pede, como se a gente merecesse alguma coisa da parte de Deus. Já percebeu? Tem gente que vai ter a ousadia de decretar, inclusive, as coisas, né? Como se tivesse direito a alguma coisa boa da parte dele. Essa mulher, ela pede humildemente. Como é diferente o espírito dela do espírito dos nossos dias. Não é verdade? Então, por fim, aquilo pelo qual ela tanto almejou, clamou, pediu, finalmente aconteceu. Cristo solucionou o seu problema. Versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada.
E o relato paralelo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 30, diz que ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A fé dessa mulher em Jesus reverteu a situação. O seu pedido foi atendido, a sua bênção finalmente chegou. E olha que coisa interessante. Essa mãe não precisou que Jesus a acompanhasse até a sua casa ou lhe mostrasse algum tipo de sinal de que ele havia acabado realmente de realizar a cura. Ela confiou nele e na sua palavra, acreditando não apenas que ele era capaz de curar, mesmo à distância, por um mero exercício de sua verdade, de sua vontade, mas que também ele estava disposto a fazê-lo. Ela confiou em seu poder e no seu caráter. E nós vemos aqui, através dessa história, um grande contraste entre a incredulidade dos judeus e a fé dessa mãe gentílica de nascimento. Por isso, Jesus não apenas libertou à distância a sua filha, mas enalteceu a sua fé. Para concluir, eu gostaria que nós colocássemos agora as nossas necessidades aos pés do nosso Salvador, como essa mãe fez. Mães aflitas, queridos, assim como essa, estão por todos os lados, precisando desesperadamente de um socorro do nosso Mestre. E talvez você não esteja nessa situação de aflição, mas talvez você conhece uma mãe ou conhece uma pessoa que se encontra dessa forma e você pode ser esse instrumento de bênção para conduzir essa pessoa aflita até Jesus. Você pode ser aquela pessoa que vai perturbar os céus com a sua oração até ver o milagre acontecer. Então, eu queria que nesse momento eu queria convidar você a colocar, seja a sua vida ou a vida dessa pessoa que Deus está te trazendo à memória nesse momento diante de Jesus. Tendo a certeza de que o Jesus a quem nós clamamos é um Deus misericordioso, cheio de amor, de graça e bondade, e não despreza aqueles que vêm até Ele. Vamos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor. Jesus, meu Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso sumo sacerdote, se identifica em tudo conosco, em nossas necessidades, porque o Senhor passou por tudo que nós passamos. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã. Que os teus olhos, Senhor, estejam atentos aos clamores, às orações, às petições que são feitas pelo teu povo. Que o Senhor, nesse momento, Jesus, olhe para o nosso coração, olhe para as nossas necessidades, talvez para a dor que carrega o nosso coração, a preocupação, a angústia, que nesse momento o Senhor possa trazer alívio, que nesse momento o Senhor possa responder ao nosso pedido, o Senhor possa trazer cura, o Senhor possa trazer salvação, o Senhor possa trazer restauração. Jesus, para a glória do teu nome, para que saibam que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, que o Senhor possa vir com socorro em direção ao teu povo. Nós te pedimos para a glória do teu nome que o Senhor faça por nós aquilo que nós não podemos fazer e que o Senhor possa, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, que o Senhor possa se revelar mais a nós para que possamos te conhecer mais e sermos completamente conquistados, transformados pela realidade de quem o Senhor é. Para a glória do teu nome nós te pedimos isso e é no teu nome que nós oramos. Amém.